Por que que meu pai fez aquilo? E por que que eu tinha que pagar por um erro dele, uma coisa que eu não era culpada, que eu não tinha nada a ver? Enfim, eu sou filha de um cara que nem pode ser chamado de ser humano. O meu pai, ele era um monstro, sabe? Ele fez uma crueldade com uma moça que morava no nosso bairro na época. Eu nem tenho coragem de contar aqui o que que ele fez com ela e no final ele ainda deu fim na pobre coitada. E por causa disso, eu e os meus irmãos, a gente sofria tanto preconceito, todo mundo, as pessoas do nosso bairro, as pessoas no colégio e até professores, para você ter uma noção, olhava a gente julgando como se a gente também fosse culpado, como se a gente fosse cúmplice pelo que o nosso pai fez. E eu me questionava tanto, por quê? O porquê que a gente tinha que arcar com os erros do nosso pai, um pai que nem estava com a gente mais. Na escola, eu tinha um único amigo de verdade, porque o resto só puxava o meu saco. Eu percebia que eles puxavam o meu saco com medo, entende? Como se eles fossem obrigados a ser os meus amigos. Caso eles não fossem, eu, a filha do monstro, também ia fazer a mesma coisa com eles. Aquilo era terrível. Aquilo machucava tanto a gente, não só a mim, como também aos meus irmãos, à minha mãe. Só que foi no segundo ano do ensino médio que tudo piorou, porque eu fui me envolver logo com o filho da diretora. Ele estudava na mesma sala que eu e foi ele que começou a dar em cima de mim primeiro. Eu fiquei surpresa o dia que eu encontrei aquele bilhete dele para mim dentro das minhas coisas. Porque até então ele nunca nem tinha conversado comigo. Só que no bilhete ele falava assim que ele me observava o tempo inteiro e que até o modo que eu colocava o meu cabelo de trás da orelha encantava ele. E, gente, aquilo mexeu tanto comigo porque, em meio a tanta hostilidade que eu vivia naquela escola por causa da história do meu pai, encontrar uma pessoa que me viu, que me enxergou, que gostou de mim, olha, não tinha como, mexeu comigo. E aí nisso, a gente começou a trocar bilhetinhos, como naqueles filmes de época. E eu fui cada vez mais me encantando por ele. Ele escrevia umas coisas tão bonitas pra mim, sem tocar naquele assunto que me machucava, sabe? E foi indo assim até que a gente começou a se envolver. Só que desde o início ele deixou bem claro que ele não queria que ninguém na escola soubesse da gente, porque a mãe dele nunca ia aceitar. É claro que eu fiquei chateada com isso, porque, cara, eu não tinha feito nada de errado, então por que que eu tinha que me esconder? Só que nessa altura eu já gostava tanto dele que, apesar de ser uma coisa que me machucava, eu aceitei simplesmente para continuar ficando com ele. E a gente viveu um romance muito breve, mas que foi muito intenso também. Teve até uma tarde que eu não me esqueço que a gente passou a tarde inteira juntos e foi tão, como que eu posso dizer, tão leve. A gente só ficou namorando aquela tarde, só conversando coisas saudáveis, sem tocar naquele assunto, porque, gente, naquela época, todo mundo que chegava na gente, em mim, nos meus irmãos, já chegava logo especulando. Mas o seu pai sempre foi assim? Ele nunca fez nada de mal com vocês, não? Ah, mas vocês não sabiam? Vocês, sabe? Chegava só cutucando a nossa ferida. Ele não. Ele estava ali simplesmente conversando sobre nós, sobre mim. Enfim, eu fui me envolvendo, o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais apaixonada por ele. Até que um dia eu me entreguei e eu tive a minha primeira vez e foi também a primeira vez dele. Então, tinha tudo para ter sido perfeito se a gente tivesse se prevenido. Porque um mês depois eu descobri que eu estava grávida. E foi a partir daí que meu inferno começou. A minha mãe, ela não tinha condições de assumir aquela criança e ela também nem tinha obrigação, né? Apesar de que eu era nova, eu tinha total consciência que a responsabilidade era minha, que eu que tinha que assumir as consequências dos meus atos. Mas eu sabia também que eu não tinha feito aquele filho sozinha, que ele também era obrigado a arcar com a parte dele, a arcar com a responsabilidade dele. Mas quando eu contei pra ele que eu tava grávida, na mesma hora ele falou pra mim assim que eu não ia ter aquele filho, que eu tinha que tirar, que a gente era novo demais, a gente não tinha condições de ter uma criança.
E eu tava decidida, eu falei pra ele, eu não vou tirar, independente do que você pensa, do que você acha, eu sei que a gente é novo, que vai ser difícil, mas eu não vou tirar o meu filho. E eu falei assim pra ele, olha, eu acho melhor você contar logo pros seus pais, porque eu já falei pra minha mãe e ela quer conversar com a sua mãe. Ela só não foi na escola ainda falar com a sua mãe porque eu pedi pra ela esperar eu te contar, porque você nem sabe ainda, mas ela quer falar com ela quer saber a posição da sua família, se eles também vão arcar com a responsabilidade deles. E ele falou assim pra mim, eu não vou falar com a minha mãe, você não vai ter esse bebê. A minha mãe, ela nunca vai aceitar ser vó de uma criança que também é neta daquele homem. E vou te falar a verdade, nem eu quero isso. Nessa hora eu respirei e eu balancei a minha cabeça assim, falei, então é esse o motivo de verdade, né? De fato, o motivo é o meu pai e não a nossa idade. Eu pensei que ele não se importasse com aquilo. Eu pensei que ele fosse a única pessoa nesse mundo que me olhava e que não via a história do meu pai por trás de mim. Mas como eu me enganei. E olha, de todo o preconceito que eu já tinha passado, sem dúvida, aquele foi o que mais me feriu. Eu resolvi me afastar. Eu saí da escola e eu decidi que eu ia criar o meu filho sozinha. Eu sabia que ia ser muito difícil. Eu nem sabia como que eu ia fazer isso, porque eu era muito nova, sabe? Eu tava embaixo do teto, embaixo da saia ainda da minha mãe, mas nessa altura eu que não queria mais que o meu filho tivesse qualquer contato com aquela família preconceituosa. E a minha mãe, ela ficou muito brava comigo. Ela falou assim que eu tava errada, que eu não tinha feito o filho sozinha, que ele era obrigado, que não tinha isso de eu querer ou não que ele fosse pai. Ele era em ponto final. Mas, gente, eu só tava pensando no meu filho, um serzinho tão inocente que já ia chegar no mundo sendo julgado pela própria família, sendo julgado pela avó dele, pelo pai dele, por uma sujeira que o meu pai cometeu, por uma sujeira que nem eu tinha culpa, com dirá ele. Eu não queria que o meu filho também passasse por tudo aquilo que eu passei. Então eu simplesmente me afastei de vez, cortei contato, não quis saber. E eu estava decidida que eu ia arcar com tudo sozinha, apesar de qualquer dificuldade. Com 3 meses, eu já estava tão apegada na minha barriga, tão apegada naquela criança que estava crescendo dentro de mim, tão apaixonada, que eu nem estava me importando mais. Sério, de verdade, eu juro a vocês, eu nem estava importando mais com o preconceito da família dele, com as dificuldades que eu estava prestes, né, a enfrentar, porque eu sabia que eu era muito nova. Parece que o amor que eu sentia pelaquela criança me dava forças para enfrentar tudo, para enfrentar o mundo. E eu não tô romantizando gravidez na adolescência, pelo contrário, gente. Tenha consciência, assim como eu tinha, que não é nada fácil. Mas acontece que o fato daquela criança estar sofrendo o mesmo preconceito que eu já sofria, parece que me fez ter um amor ainda maior nela. Mas eu tive uma infecção urinária muito forte e eu perdi o meu bebê. E no dia que eu fui para o hospital, que o médico falou, né, que eu ia ter que fazer a curetagem, que meu bebê não estava vivo mais, ali eu vi que existia sim dor muito maior do que tudo que eu já tinha passado. Parece que a minha alma, parece que ela tinha saído do meu corpo, sabe? Parece que eu conseguia ver de cima o meu corpo lá embaixo sofrendo. Eu fiquei muito mal. O pai do meu bebê, ele nunca me procurou. Ele nunca quis saber como que estava o filho, ele nunca quis se mostrar arrependido, ele nunca quis arcar com as responsabilidades dele. E para falar a verdade para vocês, eu nem sei se ele sabe do aborto ou se até hoje ele acha que tem um filho comigo. E eu também não tô nem aí. Isso aí é um problema exclusivo dele. Hoje eu já tô com 30 anos de idade, já passou muitos anos de toda essa história. Eu casei, eu constituí a minha família, mas essa história, ela marcou demais a minha vida e não tinha como ser diferente, né? Ah, e eu já ia esquecendo de contar. Aquele monstro, aquele que me fez, o meu pai, já tem muitos anos que ele tá pagando pelos pecados dele. E eu espero muito, do fundo da minha alma, que seja lá embaixo, em péssima companhia.
Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu não sei vocês, mas eu tive uma mistura de emoções nessa história. Interpretar essa história pra mim foi andar de montanha-russa, porque assim, a história começou triste, chocante, e aí depois ela desenvolveu um romance ali que eu comecei a, nossa, né? Começou chocante, triste, mas essa moça vai ter uma reviravolta, né? Vai viver um romance tão. E depois esse romance também virou aí um pesadelo, virou uma tristeza, uma gravidez que ela decidiu enfrentar o mundo para seguir sozinha, né, para criar o filho dela sozinha e de repente ela ainda perdeu o bebê dela. Então assim, foi uma montanha russa mesmo de emoção. Eu só espero que hoje ela esteja bem de verdade, não só ela, né, como os irmãos, como a mãe dela e também a família da moça que o pai dela fez aquela crueldade. E assim como ela, eu não sou Deus pra julgar ninguém, gente, mas a gente fica tão indignada porque eu tenho uma filha de 15 anos que eu espero de verdade que ele esteja pagando mesmo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Eu sei que a história foi meio pesada, né? Mas eu preciso trazer. Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre vou lembrar vocês, gente, para deixar claro para as pessoas novas que chegam no canal, que a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!